Este não é um simples filme baseado em fatos reais, com atores e cenários falsos. Este filme é real, em uma igreja de verdade, com seu pastor. Todas as orações e rituais são reais e podem surtir efeitos em quem assistir este filme. Aqui você encontrará revelado vários segredos do exorcismo, que são guardados às 7 chaves e dentro de reuniões a portas fechadas. Eu juro dizer a verdade, somente a verdade, e nada mais que a verdade. E bem, sejam muito bem-vindos à minha igreja. Eu sou o pastor John, já sou exorcista de segunda geração, então a minha vida inteira é focada nisso. Meus pais já trabalhavam com isso. E nos últimos anos, uma das minhas principais funções tem sido ensinar pessoas como eu me torno exorcista. Mas tem algo que eu realmente não concordo, porque esses segredos eles são guardados muitas vezes às 7 chaves. E eu estou me rebelando e contando para todo mundo estes segredos, contando para todo mundo a verdade. Porém, eu preciso avisar que é muito provável, meu amigo, que você não queira saber a verdade. É muito provável que você não esteja nem um pouquinho interessado em saber a verdade. Talvez você prefira continuar acreditando num continho de fadas, numa besteirinha qualquer. Talvez você queira continuar acreditando que um crucifixo, uma cruz bonitinha na parede vai te ajudar, vai impedir que espíritos malignos entrem na sua casa. Se você acredita nisso, continue acreditando, meu amigo. Boa sorte para você. Talvez você acredite que só abrir a Bíblia no versículo bonitinho e deixá-la abertinha em casa vai te ajudar. Talvez você acredite em tanta coisa que, se eu souber o nome de um demônio, eu tenho poder sobre ele. Talvez você acredite que existe um livrinho bonitinho aí com um monte de reza em latim, que é só você pegar e ler as rezas e você vai conseguir fazer um exorcismo. Continua acreditando que dói menos. Se você realmente quer saber a verdade, antes de qualquer coisa eu preciso te avisar que a verdade é muito mais assustadora do que você imagina. E se você não quer descobrir o que significa medo, vai embora, vai assistir outra coisa. Não perde o seu tempo e não perde o meu tempo. Mas se você quer descobrir a verdade, aquilo que eles não te contam nas igrejas, aquilo que só para algumas pessoas em salas e reuniões fechadas é revelado, continua assistindo esse filme. Continua assistindo esse filme. E eu vou te contar a respeito das verdades que não contam para você. A respeito das verdades que eu não sei se você quer saber não. Mas bem, vamos começar. Tenho a primeira verdade, é que mentiram para você a vida inteira, meu amigo. Mentiram para você, venderam uma ideia falsa, uma baboseira. Sabe o que te contaram? Que todo mundo é filho de Deus. Eu aqui na minha igreja tenho muitas cadeiras aqui. Esta é minha igreja. Aqui eu cuido de muitas pessoas e a maioria das pessoas que vêm na igreja acreditam nessa mesma história. Todo mundo é filho de Deus. Deus é Pai de todos, Deus vai ajudar todo mundo. Aquela historinha, mas quando as coisas estão difíceis, Deus é Pai de todo mundo. Eu sou filho de Deus também, né? Eu vou ganhar uma benção
vou ganhar uma ajuda. Olha bem para essa cruz. Se todo mundo fosse filho de Deus, se todo mundo tivesse uma salvação ou uma ajuda divina só porque nasceu, só porque existe, não precisaria existir cruz, filho. Não precisaria existir cruz nenhuma. Então, uma resposta curta e grossa para você: nem todo mundo é filho de Deus. Para que você seja considerado filho de Deus, você precisa passar pelo ritual do novo nascimento. E nos é muito bem ensinado que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, ou seja, comprova. É necessário que haja um ritual, é necessário que haja uma ação que comprove se você é ou não é filho de Deus. Existe o ritual que nós chamamos do ritual do novo nascimento, e ele se difere em duas partes: o novo nascimento no espírito, ou seja, numa outra dimensão, não fisicamente, mas espiritualmente, e um novo nascimento através das águas, que seria o batismo. Quem não passa pelos rituais de novo nascimento, lamento te informar, mas você não é filho de Deus. Você não tem paternidade espiritual. Ou seja, Deus não tem compromisso com você da mesma maneira que você não tem compromisso com Deus. E não adianta você vir com esse papinho para cima de mim: ah, mas eu faço caridade. Ah, mas eu ajudo os pobres. Eu sou uma pessoa boa. Dane-se, ninguém se importa. Ninguém se importa, muito menos o diabo. E daí que você é uma pessoa boa? O problema é que todos pecaram. Todas as pessoas pecaram e estão destituídas da graça divina. Ou seja, todas as pessoas estão longe de Deus, a menos que elas tomem uma atitude para se aproximar de Deus. E por que isso importa? Muitos motivos. Mas como nós estamos falando de exorcismos e libertações, isso importa muito, por causa de algumas passagens específicas que nos ensinam sobre o inimigo da alma humana. Chame ele como quiser: diabo, capeta, cramulhão, ou o nome que você achar mais condizente. Pode ser espírito maligno. Como ser filho de Deus oficialmente pode me ajudar? Primeiro passo, sabe o que nos é ensinado? Que os diabos, que os demônios, que os espíritos malignos, eles andam ao derredor dos filhos de Deus, daqueles que aceitaram Jesus, que passaram pelo ritual do novo nascimento. Eles estão ao derredor, ou seja, eles não estão juntos, eles estão longe, mas eles estão procurando uma brecha. A Bíblia ensina que eles estão procurando alguém a quem possa tragar, ou seja, uma brecha onde eles possam atacar para dominar e possuir aquela alma. Isso se falando dos filhos de Deus, quem passou pelo ritual do novo nascimento, quem realmente já se converteu, como muitas pessoas gostam de falar. Mesmo essas pessoas não estão livres de ataques demoníacos, mas o que nos é ensinado é que esses espíritos malignos estão ao derredor. Por quê? Porque para aqueles que se tornaram filhos de Deus, existe sim uma proteção espiritual que impede que esses espíritos malignos cheguem naquela pessoa. Aí, se você me perguntar: e se eu não fiz esse ritual? Nesse exato momento,
Aí onde você está assistindo esse vídeo, se você não passou pelo ritual para se tornar um filho de Deus, logo não tem nada que impeça nenhum espírito maligno de estar com você. Exatamente nessa mesma sala, nesse mesmo quarto, nesse mesmo lugar em que você está assistindo esse filme, do seu ladinho, e até mesmo dentro de você. Ou seja, se você nunca passou pelo ritual do novo nascimento, nesse exato momento, você está cercado e rodeado por muitos espíritos. E não são Espíritos Santo, não são espíritos bons. E não adianta você se esconder embaixo do lençol. Não adianta você se esconder atrás de um crucifixo. Não adianta você agarrar a Bíblia. Ai, meu Deus, eu vou. Sai, capeta. Não vai. Não é assim que as coisas funcionam. Não vai adiantar. São anos e anos estudando e anos ensinando como vencer esses espíritos malignos e como expulsá-los. Sinceramente, o primeiro passo é proteção. O primeiro passo é uma proteção. A gente precisa de proteção. E as pessoas às vezes não entendem isso. As pessoas acham que já estão protegidas. E isso é triste. Isso é triste porque as pessoas já acham que estão protegidas, então elas não correm atrás de proteção. Você acha que precisa fazer uma invocação? Você acha que você precisa fazer um joguinho Ouija, um joguinho do copo? Não precisa não, filho. Precisa não. Os espíritos já estão aí. E lamento te informar, se você colocou esse filme achando que aqui na minha igreja você ia ver um jump scare, da trilha sonora aumentando e o pá! Para você tomar um sustinho. Não vai ver não. Isso não tem aqui. Se você acha que você vai ver uma montagem furreca com um vultinho passando aqui atrás, ou alguma manifestação, cadeira mexendo, luz piscando, não vai ver não, filho. Porque aqui eu sou exorcista. Esse aqui é o meu território, eu não deixo as coisas acontecerem aqui. Então você não vai ver nada disso nesse filme. Não deste lado da tela. Não. Deste lado da tela onde eu estou, não, meu amigo. Mas eu não garanto nada do seu lado da tela. Aí onde você está. Porque se for para acontecer alguma coisa, não vai ser aqui comigo. Pode ter certeza. Porque eu já passei pelo ritual de se tornar filho de Deus, e muitos outros que eu vou explicar alguns deles agora, para que eu pudesse ser protegido, e não apenas protegido, mas para que eu pudesse adquirir poder espiritual para me tornar um exorcista. Então, se você conseguir assistir esse filme até o fim, e nada acontecer, você tem um bom indicativo de que a sua casa está tranquila. Mas se alguma coisa estranha começar a acontecer, deste ponto em diante, não se atreva a desligar o filme antes que ele acabe. Que fique muito bem claro, não se atreva a desligar esse filme antes que ele acabe, se você perceber que qualquer coisa estranha está acontecendo aí com você ou aí onde você está. E por que eu estou falando isso? As pessoas acham que estão protegidas, então não vão atrás de proteção. E sabe por quê? Porque essa é uma das maiores artimanhas
dos demônios. Fazer com que as pessoas se sintam confortáveis, fazer com que elas acreditem que está tudo bem e que elas não têm problema nenhum. Sabe aquele negócio que a gente vê no cinema? Pessoa flutuando, vômito verde, tudo contorcido assim. Cara, pelo amor de Deus, isso é cinema, é negócio para te assustar. Pode acontecer, eu não digo que não. Já passei por algumas situações bem estranhas. Mas essa não é a forma dos espíritos malignos operarem, não é assim que eles trabalham. Entenda isso, que não é assim que eles trabalham. Por quê? Porque se isso acontecer, eu te falo sinceramente, quando uma manifestação demoníaca acontece, as pessoas saem correndo, as pessoas se apavoram, elas procuram padre, igreja, benzedor, elas procuram qualquer coisa que elas achar na frente para pedir ajuda. Por quê? Porque elas estão com medo. Porque elas entenderam que, não sendo filhas, não passando pelo ritual de paternidade espiritual, elas estão vulneráveis a qualquer ataque maligno, a qualquer ataque de qualquer espírito maligno. E que exatamente no momento em que elas acham que estão mais tranquilas e seguras, é quando os espíritos mais gostam de agir. No entanto, quando você coloca um filme como esse, principalmente por minha culpa, ou por culpa de um profeta, de um filho de Deus, alguém que desempenha esse trabalho, os espíritos se revoltam. Por quê? Porque eu estou estragando o disfarce, que eu estou te contando uma verdade que muitas vezes é escondida. Porque não é bom assustar as pessoas da igreja, porque se assustar as pessoas, elas não vêm mais na igreja, aí elas dão menos dízimo, aí vem menos oferta, aí tem menos dinheiro, aí não é bom fazer isso, porque as pessoas se assustam. Então deixa quieto, não fala, esquece, vai de mansinho, fala só para quem está preparado. Uma ova, falo para todo mundo. Você não está seguro, você não está protegido. E o que o inimigo, o que o diabo, o que os espíritos malignos mais querem é que você tenha certeza de que está tudo bem. Porque aí eles têm liberdade de fazer o que quiserem na sua vida. Então, como que os espíritos trabalham então, já que você entende disso? Você deve estar se perguntando. Nós somos a imagem, feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas não é por causa da tua cara, não, filho. Você acha que Deus se preocupou com o quesito nariz, porque ele tem um narizinho? Por causa da orelhinha, o cabelo, se é cacheado, se é liso? Não, nada a ver, tio. Nós somos a imagem e semelhança de Deus por causa do conceito de tricotomia. Nós vemos isso na teologia. Tem que ser o conceito teológico disso, tá? Um conceito tripartido. 3 formam um. Deus Pai, Deus Espírito. Oi, que feio, pastor. Ao vivo e sem cortes é assim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas distintas, 3 formas de divindade distintas, independentes, cada uma com a sua própria função, mas formam um único ser existente, um único ser divino. Nós, como imagem e semelhança desse ser, corpo material, carne, físico, a junção, o templo, a casa onde reúne tudo, a materialização do resto, alma, basicamente todos os seus sentimentos, as suas emoções, quem você é, os seus pensamentos, tudo que é você, seus gostos e desgostos, o seu mundo, está na sua alma.
A sede dos seus sentimentos, a sede das suas emoções é a sua alma, o seu coração, digamos assim. O espírito é a consciência, é o fôlego de vida que foi dado, o espírito que influencia nas decisões da alma, e a alma é quem controla o corpo. Muito simples de entender, é claro que eu estou simplificando. Mas o que acontece, como os espíritos malignos trabalham? Originalmente, segundo a teologia, nós aprendemos que o nosso espírito, ele provém de Deus. O espírito é a nossa consciência, é aquilo que te diz: não faça algo errado, não faça aquilo porque é errado, não faça isso porque não vai dar certo. O espírito naturalmente vem de Deus. Mas a principal forma como os espíritos malignos atuam não é por possessão demoníaca, mas sim por influência demoníaca. Por quê? Porque os espíritos, eles tomam o lugar do nosso espírito natural dentro do nosso corpo. Enquanto o espírito natural, que seria um espírito divino, que é um espírito divino, e serve como a nossa consciência, como o nosso guia moral, como o nosso código de ética, digamos assim, está aflorado em nós. Nós temos um determinado tipo de comportamento e a nossa alma tem liberdade de fazer o que ela quer, de pensar, de sentir, sem manipulações externas. No entanto, quando um espírito maligno, um demônio, o capeta, digamos assim, entra no nosso corpo, entra no corpo de alguém, ele toma o lugar do espírito, manipulando os sentimentos da alma, falando, trazendo pensamentos, trazendo emoções. E uma das principais armas que esses espíritos usam são complexos, são traumas, são medos. Um dos principais objetivos é fazer com que você adquira determinados sentimentos, como por exemplo a ansiedade. Então você começa a ser manipulado, as suas emoções. Agora você tem uma raiva muito mais aflorada. Se alguém fala qualquer coisa, aquele espírito maligno começa a trabalhar nas emoções, nos sentimentos, no coração, para que a pessoa de algo desse tamanho faça um inferno na casa, faça um inferno na vida. Porque não é mais aquela pessoa que está sendo ela mesma, mas é um espírito demoníaco dentro do corpo dela que está influenciando a sua alma. E você já parou que doido? Já parou para pensar que coisa doida? Talvez quem está do seu lado, sua família, os seus amigos, ou até você mesmo, está sendo nesse exato momento influenciado por um espírito demoníaco. Já conheceu alguém que você simplesmente não reconheceu mais a pessoa? A pessoa era uma pessoa bacana e tal, uma pessoa legal, uma pessoa que você conhecia, talvez uma pessoa que você amava, e de repente essa pessoa começou a mudar drasticamente, e você não reconhece mais, é irreconhecível. Como isso? Uma possível explicação espiritual é que essa pessoa está sob a influência de um demônio, sob a influência de um espírito maligno, e você nem reconhece mais aquela pessoa, porque realmente não é mais aquela pessoa naquele corpo. A sua alma não tem mais a liberdade, a sua alma começa a ser manipulada, de maneira que você começa a fazer a vontade do demônio e não mais a sua. Mas isso se aplica a pessoas terríveis e bandidos? Podemos dizer que sim, mas principalmente se aplica a pessoas que acham que estão fazendo tudo certo, pessoas que acham que está tudo ok, tudo tranquilo. E se você acha que você está tranquilo, que está tudo bem, lamento, é bom você abrir os seus olhos, é bom você começar a ficar preocupado. Por quê? Porque você pode estar em perigo, a sua família pode estar em perigo, porque o principal objetivo desses espíritos
não é aqui na terra, não, ele não está nem aí para suas finanças, está nem aí para sua empresa, ninguém está nem aí para você, filho, ninguém está nem aí para isso. Se você é sensível, se você vai ficar magoadinho, que se dane. O que o espírito maligno quer é garantir que a sua alma passe o resto da eternidade no inferno. Esse é o único objetivo deles, porque se você olhar a Bíblia atentamente, você vai perceber que está escrito que Jesus comprou, Jesus pagou com seu sangue pelas nossas almas. Ele pagou com preço de morte e morte de cruz pelos nossos pecados. Se você compra, se você paga alguém, significa que aquela pessoa que você pagou, aquela pessoa de quem você comprou, era dono. Jesus teve que comprar as nossas almas, ou seja, os espíritos demoníacos são donos das almas daqueles que não são filhos de Deus. Essas almas são sim propriedade dele. Não adianta você me dizer que é bonzinho, porque isso não vai salvar você, não vai resolver nada para você, porque você tem que ser comprado. Você tem que passar pelo ritual do novo nascimento. Se você não aceitar ser comprado, você vai continuar sendo propriedade de um espírito demoníaco, ou de vários. Eu te falei que talvez você não quisesse saber a verdade a respeito de exorcismos, a respeito de libertação. Por quê? Porque provavelmente você está na classe daqueles que precisam de um exorcismo e precisam de libertação. Se você não está nessa classe, continue assistindo, porque você vai ser recrutado nesse vídeo. Sinceramente, eu tenho muito ódio. Eu tenho muito ódio. Eu não faço isso que eu faço, porque é uma missão. Eu senti no meu coração um amor pelas almas. Não é só isso. Eu tenho ódio do meu inimigo e eu sei que ele me odeia também. Eu conheço ele e ele me conhece. E eu tirei por missão de vida ensinar as pessoas não apenas a se defender dos espíritos malignos, mas também a como vencê-los. Como vencê-los. Como ganhar deles. Como expulsá-los do seu próprio corpo, da sua casa, e como expulsá-los das pessoas que você ama. Então, o primeiro passo, se proteja. Primeiro passo, a proteção, entender que muito antes de uma possessão demoníaca, existe a influência demoníaca, e a influência pior do que a possessão. Porque a possessão é nítida. Quando há uma possessão, todo mundo percebe que tem algo estranho, que aquela pessoa está muito esquisita. Então as pessoas procuram ajuda. A influência não. A influência, ela visa fazer de tudo para que você não tenha a mínima chance de procurar ajuda. Porque você acredita que você é filho de Deus, porque você acredita que está tudo bem, porque você acredita que está tudo certo. E assim você fica sempre sob a influência. Só que essa influência vai crescendo e crescendo e crescendo. E conforme o tempo vai passando, essa influência cresce. E aqui está o modus operandi, o modus em que o inimigo opera. Primeiro ele influencia você, ele te impele a ter traumas, ansiedades, nervosismos, vários tipos de problemas, feridas emocionais, psicológicas, sentimentais. E com isso, ele te leva a pecar. Esses traumas, essas feridas, esses problemas emocionais que todas as pessoas têm,
são ferramentas que os demônios, que os espíritos malignos, que o inimigo, se assim você aceitar chamá-lo, usa para que as pessoas cometam pecados. Por quê? Porque todo pecado gera uma maldição. Todo pecado gera uma maldição. E essas maldições, elas vão até a terceira e quarta geração. Então, quando você faz um pecado agora, você acabou de amaldiçoar a sua própria vida, a vida dos seus filhos, a vida dos seus netos e a vida dos seus bisnetos. Está todo mundo amaldiçoado porque você vacilou, cara, porque você pecou. Não só você, mas a sua descendência também. Então, muito provavelmente você tem problemas com espíritos malignos. E quando eu falo muito provavelmente, eu estou sendo, digamos, não digo otimista, mas eu estou aliviando um pouco a barra. Você pode ter certeza que sim. Você tem algum problema hereditário, seja bisavós, avós ou pais. Todas as pessoas entre a terceira e a quarta geração anterior foram amaldiçoadas de alguma maneira. Então, além desse trabalhar demoníaco, existe algo que vem lá de trás, que não tem nada a ver com você, que você nem existia ainda, mas você já nasceu amaldiçoado, porque alguém lá atrás fez algo errado, porque alguém lá atrás pecou, porque alguém lá atrás amaldiçoou a própria vida e a própria descendência. Aqui estão as maneiras como os espíritos trabalham. Eles usam esses sentimentos para perpetrar no coração das pessoas, para fazer com que as pessoas sejam presas àquela realidade desgraçada. E aqueles sentimentos, aqueles problemas geram pecados. Os pecados geram maldições. Essas maldições são passadas de geração em geração. E o ciclo dificilmente se quebra. Esse ciclo não quebra sozinho, é necessário que alguém quebre o ciclo, é necessário que alguém quebre o ciclo da maldição e comece um ciclo de libertação. Alguém da família tem que passar pelo ritual de quebrar o ciclo de maldição e dar início a um ciclo de libertação. E nesse exato momento, enquanto eu falo isso, com certeza os espíritos ficam furiosos. Sabe por quê? Porque eles não querem que eu quebre o ciclo da maldição. Eles não querem que você continue assistindo esse vídeo e entenda que você pode se livrar disso e que eu possa quebrar esse ciclo. Que existem pessoas que podem quebrar esse ciclo de maldição e iniciar um ciclo de libertação para você. A verdade pode ser assustadora, mas ela também é reconfortante. Ela também traz um conforto e com certeza no final das contas ela vai te trazer sim muita alegria. Pense consigo mesmo. Quantos problemas emocionais talvez você já tenha, psicológicos, sentimentais? Quantos pecados talvez você já cometeu na sua vida? Imagine que cada pecado é uma maldição, que não vai ficar só em você, mas vai passar para os seus filhos, vai afetar a sua família, vai afetar a sua descendência como um todo. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. No entanto, tem misericórdia até 1000 gerações para aqueles que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então, da mesma maneira que você já nasce amaldiçoado por um lado, você também vai nascer abençoado pelo outro. O detalhe é que tanto uma coisa quanto a outra precisa ser ativada. As coisas não são automáticas. Pronto. Não, é necessário que atitudes
ativem as maldições ou as bênçãos. Dependendo de como você agir, dependendo daquilo que você vai fazer, você vai ativar as maldições ou vai ativar as bênçãos para a sua vida e para a sua descendência. Aqui nós estamos entrando num papo teológico muito louco, não acha? Pura teologia, filho, pura teologia. Mas nós precisamos entender que o exorcismo é o beabá mais básico do básico do básico, é o primeiro passo de tudo, gente. Outra mentira que contaram para você é que se você expulsar um demônio, ele vai embora. E não volta. Quantos filmes você assistiu que tem lá um indivíduo fazendo rituais, expulsando demônio, vou à cadeira, vamos ver, disso, aquilo, a pessoa toda retorcida, umas falas esquisitas, e o cara expulsando demônios. Aí o cara, os principais, os mocinhos vencem a batalha. Olha que coisa linda. Aí aparece que aquela família ficou em paz o resto da vida. Mentira, mentira. Sabe qual é o ciclo? Quando você faz um exorcismo, é necessário que se inicie um trabalho de libertação, que é o passo que vem depois do exorcismo, que é aquilo que é mais avançado que um exorcismo. Sabe o que a Bíblia ensina a respeito disso? Que se você expulsar um demônio de uma pessoa, na cabeça do demônio, aquela alma é propriedade dele, aquela alma é dele, é a casa dele. Se você chegar na sua casa e tiver alguém que te expulse da sua própria casa, você vai morar na rua para o resto da vida bem faceiro. Me expulsaram da minha casa. Ou você vai na polícia, liga para vizinho, para tudo quanto é pessoa que você conhece, você busca ajuda e luta para retomar a sua casa. Agora você acha que com espíritos malignos vai ser diferente? Se o negócio tem maligno no nome, Jesus, pelo amor de Deus, acorda para a vida. Lembra que eu falei que ele anda ao derredor? Quando um exorcista, quando um pastor, padre, alguém que cuida de você, faz um ritual de exorcismo na sua vida, é muito importante que ele acompanhe, ou que você busque o acompanhamento dele. Por quê? Porque ele se torna como um escudo que impede que esses inimigos voltem. Porque ele anda ao derredor, e se ele encontrar uma brecha, se você pecar de novo, se você der uma brecha para que ele entre, ele não vai voltar sozinho. Sabe o que a Bíblia ensina a respeito disso? Que antes de ele atacar aquela alma de novo, antes de ele entrar naquela pessoa de novo, ele volta ao inferno e pega 7 demônios, 7 espíritos piores do que ele, e vai até aquela alma. Então não é mais um espírito maligno, são 8. E você achando que simplesmente exorcismo já resolvia tudo. A inocência é uma coisa tão bonita. Você pode fazer muitos exorcismos e piorar a sua situação se você só focar em exorcismos e esquecer, ou simplesmente ninguém te falar que existe um trabalho de libertação que é necessário. O exorcismo é o ato de expulsar os espíritos malignos para que eles saiam. A libertação é o ato de blindar, proteger, para que aqueles mesmos espíritos ou outros espíritos não possam voltar para aquela pessoa que passou pelo ritual, por aquela pessoa que teve da sua vida, da sua casa, das suas coisas, os espíritos malignos expulsos.
Então há mais do que simplesmente o exorcismo. O exorcismo é o básico do básico do básico, gente. É o começo. É a coisa mais simples dentro deste trabalho. Tem coisas muito piores que o exorcismo. E além da libertação, tem também a luta espiritual que está na próxima fase depois da libertação. Pense no ciclo. Sempre vai ter um degrau maior, filho. Você acha que o exorcismo resolve tudo e acabou? Não, tem patamares muito maiores. Exorcismos, libertações. Paulo chamava o combate. Combati um bom combate. Algumas das últimas palavras do poderoso e grande apóstolo Paulo. Existem outros patamares. Exorcismos é só o básico do básico, o começo do começo. Então, para que você entenda como isso funciona, as pessoas elas passam por uma influência demoníaca, caso elas não tenham uma paternidade espiritual, caso elas não estejam debaixo de uma cobertura espiritual, ou seja, caso elas não tenham alguém que já tenha passado por esses ciclos, protegendo elas, caso elas não estejam reunidas com outras pessoas que também têm esse propósito de proteção, também buscam essa proteção, também buscam encontrar essa cobertura espiritual que protege, esse escudo que protege as pessoas desses espíritos malignos. Caso você não esteja inserido nesse meio e buscando isso, você está com problemas. Mas, para que fique bem claro, isso é uma coisa que às vezes fica muito confuso, às vezes é um pouco difícil de entender. As pessoas elas têm que se libertar da influência demoníaca. E enquanto elas se libertam da influência demoníaca, é aí que aparecem as manifestações. Uma luz que pisca, uma TV que desliga, alguém que é endemoniado, esse tipo de coisa acontece por quê? Porque os espíritos lutam para não serem expulsos. Os espíritos lutam primeiro para que eles possam se manter quietinhos, sem que ninguém saiba que eles estão ali. Quando eles percebem que não dá para ficar quieto, eles começam a lutar, eles tentam assustar, tentam amedrontar, eles tentam fazer com que a pessoa fique apavorada e desista. Esse é o começo da libertação, a parte do exorcismo. Vocês acham que todo exorcismo vira uma loucura? Não. Por quê? Porque a maioria das pessoas ela está parada na parte da influência demoníaca. E depende do quão forte é essa influência. Aí sim, essa pessoa será ou não possuída completamente. E a gente vai ver uma cena clássica de exorcismo. Mas isso é muito raro e muito difícil de acontecer. Nem os demônios querem isso, gente. Nem os demônios querem isso. Só quem quer isso é Hollywood para fazer filme e ganhar dinheiro. Nem os demônios querem isso. Por quê? Porque é um problema para eles. Porque o que eles querem é continuar influenciando e dominando a sua alma, os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua vida. Quando você se liberta dessa influência, você está exorcizado, podemos dizer assim. Você precisa se blindar. Nós temos alguns rituais para isso. O primeiro ritual é o ritual do novo nascimento no Espírito. Ou seja, o novo nascimento do Espírito é o que muitos falam basicamente de aceitar Jesus. É um ritual simples, mas ele é o primeiro passo para que você possa trilhar o caminho até se tornar um exorcista. É o primeiro passo, que é o quê? Você pedir perdão pelos pecados, para que você não tenha mais maldições. Porque a partir do momento que os seus pecados são perdoados, as maldições sobre a sua vida são anuladas. Então o primeiro passo é tentar anular as maldições, porque as maldições elas atuam como cadeias, como algemas, elas te prendem aos espíritos malignos. Então o primeiro passo, perdoa os meus pecados. Você anula as maldições e você está perdoado. O segundo passo é uma caminhada, é um esforço diário para não cometer os mesmos pecados e uma busca para que você não cometa novos pecados.
Porque muitas pessoas apenas substituem o tipo de pecado e isso não resolve porcaria nenhuma. Então é a busca diária para que você não cometa os pecados do passado e nem acabe começando a fazer novos pecados. Esse é o caminho que uma pessoa trilha para se tornar exorcista, para se tornar um libertador ou um soldado de Cristo, como a palavra fala. Você nasce de novo no Espírito. Conforme você cresce, você aceita nascer de novo nas águas, ou seja, o batismo. Mas eu já fui batizado. Aqui nós entramos em tipos diferentes de exorcismo. Existem vários tipos de exorcismo. Existe o exorcismo, mas a hora enrola a língua de falar isso. Judeu, o hebraico, o primeiro que nasceu nessa linha cristã judaica. Esse exorcismo só dá para fazer quem é judeu. Eu não sou judeu, dá para ver na minha cara, então, não tenho nada para falar sobre ele, porque eu não conheço. O próximo exorcismo que veio em ordem cronológica foi o que nós podemos chamar de exorcismo cristão. E isso não tem nada a ver com nenhuma igreja, tá? Porque esse exorcismo, a primeira pessoa a fazer foi Jesus Cristo. Por isso o nome de exorcismo cristão. Não existia igreja, não existia católica, quadrangular, assembleia, não tinha padre, não tinha pastor, não tinha presbítero, não tinha nada disso naquela época, quando os primeiros exorcismos cristãos foram feitos. Esse exorcismo vem sendo passado de geração em geração e é esse que eu pratico. Nós também temos, como uma menção aqui honrosa, o exorcismo católico. E bem, eu não sou católico e nem todas as pessoas que participam da denominação do catolicismo, tá? Eles podem se tornar exorcistas. Não é muito fácil você fazer isso a propósito, mesmo sendo padre. É bem difícil que você consiga se tornar um exorcista. O mais democrático, entre aspas, ou pelo menos o mais acessível a qualquer um, é sim o exorcismo cristão, que qualquer pessoa dentro de uma igreja pode se tornar exorcista caso cumpra com todos os requisitos. Então vamos continuar os requisitos. Depois que você conseguiu finalmente se livrar das suas maldições, está cuidando para não receber novas maldições, você passa pelo segundo batismo, que é o batismo nas águas, que é um batismo que se faz quando você é adulto, porque é um batismo que você escolhe fazer. Esse batismo te blinda, esse batismo, ele te faz uma nova criatura. A palavra fala que depois que você desce as águas e volta, você é uma nova criatura e tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. Em outras palavras, é como se você tivesse morrido para esse mundo. O próprio apóstolo Paulo, ele explica: não sou mais eu quem vivo, mas é Jesus quem vive em mim. Ele também fala: eu estou crucificado com Cristo. A Bíblia explica que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem acabar perdendo ela por amor a Cristo a salvará. Ou seja, da mesma maneira que os espíritos malignos influenciam e acabam possuindo pessoas, o Espírito Divino faz a mesma coisa. Ele influencia e possui pessoas para que elas lutem contra os espíritos malignos, para que elas façam esse trabalho de exorcismo. Então, basicamente, o caminho da libertação passa por esta possessão. Você literalmente se torna posse, ou seja, você vai ser possuído, só que não por um demônio, mas pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Você está possuído. Você está sob uma influência poderosa. Por isso que você vê muitas pessoas que se tornam crentes, evangélicos, cristãos, não sei como você chama isso, e elas mudam. Algumas param de beber, outras param de fumar, outras têm uma vida muito diferente, se tornam pessoas decentes. Por quê? Porque não são mais elas que estão ali. Não é mais o espírito dela, não é mais aquela alma natural, mas é sim um espírito divino que se apossou daquele corpo.
Se você ver uma pessoa na igreja que não mudou, quer dizer que ela nunca passou por uma possessão divina, então ela ainda está debaixo de uma possessão maligna, mesmo estando na igreja, mesmo sendo pastor, diácono, presbítero, padre, o que for, não importa. Se a pessoa não passou pela transformação de vida, ela continua sob a possessão demoníaca mesmo dentro da igreja. Isso é mais comum do que você imagina. Alguns pilares da verdade. Alguns pilares da verdade assustam. Você pode confiar em você mesmo ou os seus pensamentos são influenciados por demônios, por espíritos malignos, ou são influenciados por um espírito divino? Você quer libertação? Você quer saber os segredos? Você quer conhecer aquilo que não falam para as pessoas? O verdadeiro poder de um exorcista, o verdadeiro poder de uma pessoa que consegue expulsar espíritos malignos, não está em ritos específicos. Coloque tantas velas, pegue crucifixos, bíblias, águas, sal, isso, aquilo. Existem ferramentas bíblicas que podem ajudar, sim. Óleos ungidos especiais, sal grosso, água, mas nada disso tem efeito nenhum se a pessoa que estiver falando não for poderosamente possuída por um espírito divino, porque quando um exorcista fala, não é ele que está falando, mas é o espírito que possuiu o corpo dele que está mandando aquele demônio, aquele espírito maligno embora. Espíritos malignos não respeitam pessoas, eles respeitam os espíritos que estão possuindo as pessoas. Então o espírito maligno não está nem aí para você, filho. Você é gado, você é uma propriedade, você é uma coisa insignificante. Ele só quer levar a sua alma. Ele está nem aí para o seu corpo, nem aí para as suas emoções, nem aí para os seus sentimentos, para a sua vida pessoal, para a sua família. Ele só quer dominar a sua alma e te levar para o inferno. A única coisa que ele vai respeitar é se você estiver sendo possuído por um espírito divino. Isso é a única coisa que vai poder vencer o espírito maligno. Por isso que não importa muito. Eu preciso fazer uma oração com tais palavras, assim, 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 assim. Não faz tanta diferença. Repare que eu falei que não faz tanta diferença. Porque o principal, o mais importante, não é o que se está falando, não é necessariamente o como se está falando, não é onde se está falando. O mais importante de tudo é quem está falando, porque nesses momentos de um exorcismo, de uma libertação ou de uma batalha espiritual, o que manda mesmo é quem está falando. Se a pessoa que está falando está poderosamente possuída por um espírito divino, e é esse espírito divino possuindo a pessoa que está expulsando o demônio, que está expulsando os espíritos malignos, ou se é só um idiota achando que com qualquer rezinha e qualquer bobajada aí, qualquer porcaria, ele vai conseguir expulsar um espírito maligno. É bem provável que ele acabe sendo possuído também. E exorcismos podem dar errado. A própria Bíblia já fala de exorcistas que se deram mal, inclusive alguns exorcistas judeus que eles não tinham o preparo para fazer o exorcismo cristão e tentaram fazer esse tipo de exorcismo, e o resultado, sabe qual foi? Eles apanharam do endemoniado e foram largados na rua, feridos e nus, tiveram que fugir pelado e tudo judiado, tudo ferido pela estrada, sendo bem humilhados. Por quê? Porque eles tentaram fazer por conta própria, pelas suas próprias forças, um exorcismo cristão, e não foram usados, não estavam possuídos por um espírito divino, para que eles pudessem fazer esse exorcismo. Basicamente é assim que funciona. Você abre o seu coração, aceita que Deus, que o Senhor Jesus, que é o maior exorcista, que Ele é o único poder
que pode expulsar, o nome dele é o único poder que realmente expulsa qualquer espírito maligno, ele entre no seu coração, tome posse da sua alma, você se entrega para ele. Por isso que a palavra fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque o objetivo é a libertação, ou seja, blindar você para que aquelas ferramentas que os demônios, que os espíritos malignos usavam para te fazer pecar, não funcione mais. Então você não tem mais aquela vulnerabilidade, você não peca, você não pecando, você não é mais amaldiçoado, e pelo poder que possuiu a sua vida, você tem a capacidade de eliminar as maldições, tanto que estão sobre você, pela sua família, e também as maldições que seriam passadas de geração em geração. Você consegue quebrar esse ciclo de maldição e começar um ciclo novo na sua vida, na vida da sua família e na vida dos seus descendentes. E isso é o começo, é o primeiro passo, é o básico, é o inicial. Mas é tão básico, mas tão básico, que até a Bíblia fala, todo aquele que crê e for batizado será salvo, e até também fala que estes sinais acompanharão esses que crerem e forem batizados. Primeiro sinal que ela fala é, expulsarão os demônios, é o primeiro sinal, entre outros, falarão em novas línguas, queria o batismo do Espírito Santo, que é uma possessão 2.0, se você quer dizer, se você pode entender assim, o batismo por Espírito Santo seria uma possessão tão poderosa, onde o Espírito toma a sua consciência, o Espírito divino, ele toma a sua consciência e começa a orar a Deus na mesma língua que os anjos oram no céu. Isso é o batismo com o Espírito Santo, e você vê isso muitas vezes em várias igrejas por aí. Tem que cuidar, porque nem todos são sérios, mas é extremamente delicado de se falar do Espírito Santo, porque pecar contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. Então o batismo contra o Espírito Santo é como se fosse uma possessão divina 2.0, uma possessão num nível mais poderoso, mais profundo. Outros sinais, por exemplo, a Bíblia fala que terão poder para colocar a mão sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Alguns falam que apenas é feito placebo, alguns falam que é apenas o poder da fé, mas biblicamente falando, teologicamente falando, não tem nada a ver com isso. É o poder que possuiu o corpo daquela pessoa, é o poder que possuiu o corpo de qualquer um que queira ser possuído e que pague o preço para ser possuído. Então não é só querer, você tem que pagar o preço para que isso aconteça. Você tem que aceitar renunciar a si mesmo, renunciar a seus desejos, às suas vontades, renunciar a quem você é, a sua identidade, para que você assuma uma identidade divina, para que você seja literalmente, você tem que desejar e buscar ser possuído por um espírito, pelo Espírito divino, pelo Espírito de Deus, para que você tenha poder, para que você se torne poderoso espiritualmente, a ponto de vencer os demônios, a ponto de vencer os espíritos malignos. Esse é o básico do básico do básico, é o começo do começo. Depois nós temos o trabalho de libertação, que se divide em duas partes. Nós podemos, de uma maneira simples, explicar a libertação como libertação passiva e a libertação ativa. A libertação passiva é muito simples. Libertação passiva, eu como pastor, nesse mesmo vídeo, resolvo fazer uma oração expulsando todos os demônios da sua casa, expulsando qualquer espírito maligno que possa estar atormentando a sua vida, a sua família, que possa estar te incomodando. E eu vou fazer isso, aguarde. Isso é uma libertação passiva, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com você. Você não precisa fazer nada, você está passivo, parado, alguém vem e liberta você. Isso é uma libertação passiva. Alguém vem e faz o ritual de exorcismo, digamos assim. Libertação ativa, que seria o segundo passo, a verdadeira libertação, é quando você decide que você não vai mais ser manipulado, que você não vai mais ser influenciado por espíritos malignos, e que você vai agir, você vai fazer tudo o que está ao seu alcance para que você seja possuído pelo Espírito Divino, de tal maneira que o seu comportamento reflita o comportamento divino, o seu comportamento
seja um comportamento que diz não ao pecado, e você deixa de ser uma pessoa comum e começa a ser alguém possuído por um Espírito divino. Isso é uma libertação. Você cresce, você se desenvolve, você se fortalece todos os dias. Você faz orações, você faz jejuns, você lê a Bíblia, você estuda, você se dedica a ser possuído por um Espírito divino, de tal forma que você, o seu eu, as suas emoções, a sua alma, a sua carne, os seus desejos, eles vão diminuindo e você começa a viver uma nova vida, com novos sentimentos, com novas emoções, com um espírito diferente dominando a sua vida. Isso é uma busca, isso é libertação ativa. A pessoa decide fazer, ela busca isso, ela se esforça para isso. Isso é uma libertação ativa. Depois da libertação ativa, aí a gente concluiu a segunda parte do ciclo. A gente concluiu a parte em onde a pessoa passou pelo exorcismo, concluiu a parte onde a pessoa passou pela libertação tanto ativa quanto passiva e chegou na parte mais braba do negócio, parte mais complicada, onde o filho chora e a mãe não vê, que é a parte da batalha espiritual. Porque existem outras classes. A Bíblia fala: eu vos dou poder para expulsar os demônios. Não fala um ou outro, todos os demônios. Um cristão exorcista poderosamente possuído pelo Espírito de Deus tem poder para expulsar qualquer um. O Espírito de Deus possuindo, desde que ele cumpra com determinados requisitos, como por exemplo, alguns demônios é necessário jejum e oração, etc, etc. Desde que você cumpra com os requisitos, você sendo um filho de Deus possuído por este poder, você expulsa qualquer demônio. No entanto, a Bíblia ensina que existem outros seres espirituais, e em nenhum momento nos é dado qualquer sinal que a gente consegue expulsá-los. Pelo contrário, a Bíblia fala: lutem, ou seja, lutem a nossa luta. Algumas das últimas palavras do apóstolo Paulo foram: a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores e hostes da maldade que atuam em regiões celestiais. Se você tem poder para expulsar sozinho, você não precisa se reunir em um grupo para lutar contra um ser que você tem poder para expulsar sozinho. Ou seja, existem outras classes. Existem outras classes que são superiores, que são piores que os demônios, são mais poderosas que os demônios, e nenhum exorcista desse mundo vai conseguir expulsar esses bichos, não. Pode esquecer, tira o cavalinho da chuva, filho. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro que não é assim que as coisas funcionam. Você não tem poder sozinho para isso. É necessário que os cristãos se unam, que os cristãos se reúnam em oração, ou seja, aqueles que já passaram pelo processo, aqueles que já são poderosos o suficiente para se tornar exorcistas, se reúnam em batalha para vencer essas classes maiores de espíritos que são piores e muito mais poderosos que demônios, que os simples demônios. Depois que você expulsa, depois que você liberta, sempre vai ter uma classe superior. A gente vai ter principados, potestades, dominadores, e olha só que doido, hostes da maldade. Hostes quer dizer exércitos de pura maldade, mas não é esse o principal ponto, é que atuam em regiões celestiais, ou seja, espíritos mais poderosos que demônios, que não podem ser simplesmente expulsos com um exorcismo, que são especializados em atuar dentro de igrejas, dentro da casa de pessoas cristãs, dentro da casa, dentro do coração, dentro da vida daqueles que já são filhos de Deus, até mesmo dentro da vida daqueles que são exorcistas. Eles atuam em regiões celestiais, em regiões onde o Espírito Divino já existe. Então existe uma classe
de espíritos malignos, piores e mais poderosos que demônios, especialistas em derrubar exorcistas, especialistas em atacar e destruir exorcistas, exorcistas fortes, treinados e muito bem possuídos, muitas vezes caem por causa desses malditos espíritos que são piores que os demônios. Fora isso, existem os principados, que o nome já fala, são principados, eles são os príncipes dos demônios. Todas as outras casas estão abaixo deles e eles comandam os demônios como se eles fossem, porque na verdade eles são um exército. E quando você precisa enfrentar um principado, você precisa reunir igrejas inteiras. E não estou falando de só visitante, qualquer um, não. Igrejas inteiras, com várias e várias pessoas que já estão no nível de exorcista, para enfrentar esses bichos, enfrentar esses espíritos. E mesmo assim, às vezes, são semanas, meses de orações, jejuns e rituais e dedicação constante para que você consiga destronar, para que você consiga vencer um espírito desse com várias pessoas reunidas. E não é qualquer pessoa, vários exorcistas muito bem treinados, muito bem capacitados e poderosamente possuídos, às vezes não são capazes de derrotar esses espíritos. Eu já vi isso acontecer, eu já vi isso estar terrivelmente errado. E um dos principais motivos que eu estou fazendo esse filme é por causa disso. Hoje em dia, como eu mesmo falei aqui, é melhor não assustar as pessoas não. Tem pessoa que fica com medo, daí a pessoa não vem na igreja, daí a pessoa começa a não vir na igreja, daí diminui a arrecadação, fica um negócio ruim. Então, o primeiro passo que as pessoas pararam de fazer isso é porque não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Então, a maioria das igrejas pararam de fazer o trabalho sério de dedicação. Por quê? Porque para passar pelo processo de libertação, você tem que aceitar deixar os seus principais desejos, tem que aceitar ser possuído por um Espírito Divino. Isso não quer dizer que você vai parar com o seu trabalho, você vai largar os seus sonhos, mas você vai abandonar os seus pecados. E as pessoas não querem abandonar os seus pecados. As pessoas gostam da gula, as pessoas gostam de pular cerca e meter chifre no marido ou na esposa, as pessoas gostam de continuar sem ter um compromisso com Deus. Então, como você precisa cobrar que as pessoas se dediquem para que elas possam ser dignas de ser possuídas, muitas pessoas não querem esse compromisso. Então, algumas se afastam por medo, outras se afastam porque não querem compromisso. O resultado da arrecadação da igreja muitas vezes diminui, porque muitos pastores, eles não são mais pastores, viraram coaches. Então o número de exorcistas para batalhar, para lutar essa luta, vem caindo drasticamente. O número de intercessores, que é assim que nós chamamos, pessoas que são capazes de interceder, de fazer algo pelos outros, de pessoas que já se fortaleceram a ponto que eles são capazes de se proteger e ainda proteger outros, que eles são capazes de interceder, ou seja, de intervir no que vai acontecer com os outros. Esse tipo de pessoa está praticamente em extinção. Estão diminuindo o número de pessoas que buscam isso, que fazem isso, principalmente que ensinam isso. Outro problema é que muitos abençoadinhos, para não falar outras palavras, como Jesus dizia, raça de víboras, eles começaram a banalizar um negócio. Simplesmente virou bagunça, negócio muito combinado, muito nítido que é combinado, umas rosnadinhas, umas entrevistas muito lé com creme, uns negócios muito, quer saber, isso aí é meio suspeito. Então começou a ficar meio banalizado, as pessoas começaram a perder o respeito pelas coisas, começaram a perder o respeito, perder o medo por esses espíritos, e isso é um baita problema. Por quê? Porque o principal objetivo desses espíritos é te convencer que você está seguro. Eles querem te convencer que você está seguro, mas você não
está seguro. Não até que você se torne tão poderoso a ponto de cuidar da sua própria vida e interceder e de intervir para salvar os outros. Até esse momento, amigo, você não está seguro. Você não está seguro. Lamento te informar, mas você não está seguro. Se você não passar pelo processo, se você não passar pelo ciclo, você nunca vai estar seguro. Nem você, nem a sua família, nem as pessoas que você ama, e muito menos as suas descendências, aqueles que virão depois de você. Não apenas você se amaldiçoa, como amaldiçoa os outros também. Da mesma maneira que você foi amaldiçoado. Quanto mais o tempo passa, menos pessoas entram em batalha. Se menos pessoas entram em batalha, esses espíritos, potestades, principados, potestades, por exemplo, que são esses demônios, são espíritos malignos especializados em lidar com governos, mais eles tomam posse, mais eles dominam as pessoas, mais eles conseguem se alastrar e mais eles comandam os seus exércitos demoníacos. Talvez um dos mais assustadores seja o dominador. O nome já fala, ele é um dominador. Quando uma pessoa é possuída por um dominador, ela perde a vontade própria. Ela não existe mais. É como se aquela pessoa tivesse morrido por dentro, sentimentalmente, emocionalmente, é como se ela simplesmente não existisse. E aquele espírito domina cada aspecto da vida dela, e esse espírito não é um espírito que você simplesmente pode exorcizar. É um espírito que o coletivo precisa lutar. Por quê? Porque quando pessoas que já estão no nível de um intercessor, já estão no nível de alguém que a gente pode chamar de exorcista, mas a palavra intercessor é melhor. Quando pessoas que já estão nesse nível se reúnem para orar, se reúnem, elas buscam por quê? Por poder divino, para que venha mais possessão divina naquela cidade, naquele estado, naquele país, naquela terra, naquelas famílias aonde eles estão, e na igreja como um todo, ou seja, em todas as pessoas, não importa se é católico, se é cristão, se é Brasil para Cristo, se é Assembleia, não importa a igreja, importa se é quadrangular. Quando os filhos de Deus que já estão no nível de intercessor se reúnem para buscar esse espírito sobre a terra, sobre aquele lugar, é como se a Bíblia nos ensina que vem uma cobertura, uma proteção espiritual, e essa proteção ela inibe esses espíritos que são piores que demônios. Ou seja, quanto mais o espírito divino cresce e possui, menos poder esses espíritos malignos têm, menos território eles têm, menos eles podem agir. Mas daí agora eu te pergunto, e se quase não tem mais intercessores? Se os intercessores estão sumindo? Antes as igrejas, praticamente todas elas, tinham grupos de intercessão. Agora são raríssimos os casos em que uma igreja tem um grupo de intercessão, e se você for ver a fundo, mesmo aquelas poucas que têm um grupo de intercessão, dificilmente esse grupo de pessoas realmente faz o que era para ser feito. Acabou o compromisso, estamos em extinção oficialmente. E para aqueles poucos que ainda restam, trabalhando com esse tipo de trabalho, buscando essa teologia, ensinando as pessoas como que eu posso fazer para deixar de ser uma pessoa comum, me tornar alguém com o poder de um exorcista, alguém que vai ser um intercessor, que vai ter o poder além do poder do exorcista, que não apenas vai ter o poder de expulsar demônios e espíritos malignos, mas também vai ter o poder de impedir que eles entrem, impedir que eles voltem, e mais do que isso, vai ter o poder de lutar um combate espiritual contra espíritos que são ainda piores, que estão muito além da compreensão de um simples demônio, de um simples espírito convencional. Se nós não ensinarmos as pessoas a chegarem nesse nível, o que vai acontecer?
Quanto tempo será que falta para uma dominação demoníaca? Para aqueles que ainda continuam firmes nesse processo, firmes nesse propósito, dedicados nisso, eu tenho um recado: não desista. E se você tem esse desejo, você acabou de descobrir vários segredos que simplesmente não te contaram, ou por medo de você fazer alguma besteira com esses segredos, por falta de entendimento, principalmente porque é muito bem claro que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra as pessoas, mas contra os espíritos que dominam as pessoas. Então a forma de agir com as pessoas é com as armas do Espírito, ou seja, com os frutos divinos: amor, benignidade, longanimidade, ou seja, amor, paciência, bondade. É assim que nós atuamos com as pessoas, mas com os espíritos malignos é na base da oração, ou seja, joelhos dobrados e uma oração sincera, não uma coisa decorada, porque a Bíblia fala que Deus não se agrada de vãs repetições, mas uma oração verdadeira, uma oração com palavras que expressam os seus sentimentos, a verdade de como você se sente e aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você está buscando. Precisamos de mais intercessores. Se você está vendo isso, você está descobrindo grandes segredos. Talvez não te contaram esses segredos porque estavam com medo de você não ir mais na igreja. Aí que ele descobre isso, ele não vem mais na igreja, né? E vai descobrir que o negócio é mais sério, vai descobrir que existem espíritos que são piores que demônios, existem coisas que estão além de um simples exorcismo, que depois do exorcismo tem um trabalho de libertação, e além do trabalho de libertação, existe um trabalho de combate. A Bíblia chama os filhos de Deus de soldados de Cristo, por quê? Porque nós somos chamados para a luta, nós somos chamados para combater esses espíritos malignos através das nossas atitudes, através das orações e através da possessão divina que está na nossa vida, ou seja, através da nossa busca por ser possuído pelo Espírito de Deus, para que nós possamos nos tornar poderosos para vencer esses espíritos assustadores e terríveis. É um caminho relativamente simples de entender, mas muito difícil de se colocar em prática. E é um caminho que não tem volta. Depois de você começar, não existe volta. Se você começou, não tem volta. Você precisa sempre se aprimorar, sempre crescer, até que você chegue ao patamar de soldado de Cristo, ou seja, um guerreiro espiritual, um herói da fé. Tanto isso que a própria Bíblia nos ensina que nós recebemos armas. A Bíblia fala sobre o escudo da salvação. Olha só, escudo da salvação. Eita lasqueira, eita, que feio, pastor. O escudo da fé, capacete da salvação, coraça da justiça, espada do Espírito, a palavra de Deus, a espada do Espírito, os sapatos da anunciação das boas novas, cinturão da verdade. A Bíblia nos ensina que nós recebemos armas, e essas armas são usadas para vencer essa batalha. Essas armas são os frutos do Espírito, a maneira que nós agimos quando não somos nós que estamos no controle, mas o Espírito Divino possuindo o nosso coração e agindo através dos nossos corpos. Se você quer deixar de ser quem você simplesmente é, se você quer deixar de estar vulnerável a influências ou quem sabe até mesmo uma possessão demoníaca e começar a ser possuído por um Espírito Divino, você deve buscar isso. Não é automático, não vai acontecer porque você quer. Você precisa passar pelo processo do novo nascimento, conversão, passar pelo processo do batismo nas águas. Você precisa passar pelo processo de mudança de comportamento, transformação, ou seja, a libertação pessoal, e você vai se transformar em alguém com o poder de um intercessor.
alguém que foi transformado e tem poder de transformar. E esse tipo de pessoa, os espíritos malignos são obrigados a obedecer. Eles não obedecem porque eles querem. Os demônios não obedecem essas pessoas porque eles querem. Os demônios obedecem essas pessoas porque o Espírito Divino que possui o corpo dessas pessoas é muito poderoso e obriga os demônios, obriga o diabo a obedecer essas pessoas. E no caso de principados, potestades, dominadores e outros seres espirituais que estão além dos demônios, quando nós nos reunimos para lutar, esses seres são sim destruídos, eles são sim vencidos, dá para vencer, não sozinho, fique bem claro, não sozinho, mas dá para vencer. Meu objetivo é levantar um exército. O meu principal objetivo é levantar um verdadeiro exército. Eu gostaria muito que você fosse um soldado. Mas antes de qualquer coisa acontecer, é necessário que alguém quebre o ciclo de maldições, que alguém quebre o ciclo do pecado e que alguém expulse os espíritos malignos que influenciam, possuem, atacam, atormentam a sua vida, de você que está assistindo esse filme. Caso você não seja um intercessor, caso você não tenha passado por todos esses processos, eu posso te ajudar. Eu falei que você não devia desligar isso, porque os espíritos iam ficar enfurecidos, porque você está sabendo a verdade. E eu não vou deixar esses espíritos aí atormentando a sua vida, enfurecidos com você. Da mesma maneira que eu protejo a minha igreja, o Espírito que me possui, o Espírito Divino que possui o meu corpo e possui a minha vida, vai fluir através da minha voz, através do meu corpo. E pela ordem que eu darei, você também passará pela libertação. Esses espíritos que estão atormentando você, atormentando a sua vida, atormentando a sua casa, vão ter que sair com este exorcismo que eu farei agora. E se você tem alguma dúvida de como fazer o exorcismo, melhor do que falar, eu posso simplesmente falar que o exorcismo ele precisa ser feito com palavras claras, definidas, com força, é expulsar, então não é pedir com carinho, é expulsar os espíritos malignos. Você precisa usar o nome e o sangue de Jesus e buscar também por proteção pessoal para que você não se torne alvo. Eu posso explicar tudo isso, como eu acabei de explicar, mas nada melhor do que eu demonstrar. Se prepare. Se você está fazendo algumas coisas, pare, preste atenção agora, tenha reverência e tenha respeito pelo que vai acontecer, ou você pode se arrepender terrivelmente. Não por causa de mim, mas por causa do que os espíritos podem fazer. Eu vou purificar a sua casa e orar pela sua vida e pela sua família agora. Então tenha respeito, tenha reverência. Mesmo que você não acredite, respeite. Isso vai ser muito importante para você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, neste momento agora eu me coloco em oração por cada pessoa que está assistindo esse filme, cada pessoa que está me vendo, não importa se na tela do celular, não importa se na TV, cada pessoa que está ouvindo a minha voz agora, que não seja a minha voz, mas seja a voz do Espírito que possui a minha vida, a voz do Espírito Divino, a voz do próprio Cristo que possui a minha vida, que com o seu sangue me perdoou dos seus pecados, dos meus pecados, que com o seu sangue me perdoou de todo mal, que com o seu sangue me purificou, me restaurou e me deu uma nova vida e me fez uma nova criatura. Então com esse poder, o poder do sangue de Jesus, o poder do nome de Jesus,
Jesus, eu oro agora e faço uma intercessão por todas as pessoas que estão vendo esse filme, por todas as pessoas que estão me ouvindo, todas as pessoas que estão assistindo. Em nome de Jesus agora, eu expulso todos os espíritos malignos, todos os demônios. Vocês estão expulsos agora, não importa se da casa, não importa se da pessoa, não importa se da família, vocês estão expulsos. Vocês não têm poder de ficar aí. Em nome de Jesus, eu me revisto de toda a armadura divina, de toda a proteção espiritual agora, para que não seja apenas eu. A palavra de Deus fala que a oração da fé, a oração dos justos, ela é poderosa e eficaz. Então, em nome de Jesus, com essa oração poderosa, com essa oração eficaz, com fé e com dedicação, Senhor, eu ordeno que todos os espíritos malignos sejam expulsos agora. Vocês estão expulsos e não podem ficar nessa casa, não podem ficar nessa casa, vocês não podem ficar nessas pessoas. Então, em nome de Jesus, pelo poder de Cristo, pelo poder do Senhor Jesus, pelo poder que se manifesta desde as antigas gerações, pelo poder de Jesus, que não depende de mim, que não depende das minhas habilidades, que não depende, Senhor Jesus, se eu sou digno ou não, mas que me alcançou pela graça do Senhor. Eu ordeno agora, eu não estou pedindo, eu estou ordenando e expulsando que todo espírito maligno, que toda obra demoníaca, que toda macumba, que todo problema, que tudo aquilo que foi feito, todo encosto, tudo aquilo que foi feito para atrapalhar, para destruir, para matar, para roubar essas vidas, para destruir essas almas, seja repreendido, seja expulso, seja destruído agora. Toda maldição seja anulada e caia por terra, e que os espíritos malignos não tenham mais poder de influenciar, de dominar a vida de quem está assistindo esse filme a partir de agora. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo, Senhor Jesus, pela proteção e cobertura espiritual, Senhor Jesus, da tua noiva, da tua igreja, de todos os intercessores, Pai, que oram, todos os intercessores que buscam, Senhor Jesus, pela tua presença, pela tua manifestação nessa terra. Junto com eles eu me uno em oração agora, para que pelo poder do teu nome, para que pelo poder do nome de Jesus, as pessoas que aqui estão assistindo sejam libertas completamente em todas as áreas da sua vida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O ciclo começou na sua vida. O ciclo acabou de começar. Se você acha que precisa, repita essa oração várias e várias vezes, até você se sentir bem, até o clima da sua casa estar tranquilo. Se você sentir alguma coisa, coloque essa oração de novo, de novo, de novo, de novo. O ciclo da libertação começou. Isso é uma oração de exorcismo. Aprenda. Você pode precisar dela no futuro. Mas não adianta você simplesmente falar se você não estiver possuído. Escolha quem vai possuir a sua alma, porque um ou outro vai. Você não tem como escolher ninguém. Um dos dois vai, ou um espírito maligno ou o espírito divino. Não existe meio termo, segundo a Bíblia, filho. Não existe meio termo, ou é um ou é outro. Você vai ser possuído, você vai ser posse de alguém. O ciclo começou. Eu anulei as maldições. Parece simples, né? É só o começo. Boa sorte. E que Deus te abençoe. Amém.